Esse vídeo é para você que tem mais de 40 anos e quer engravidar. Por algum motivo você ainda não conseguiu, mas fica nesse vídeo que ele é especialmente para você. Você já ouviu dizer que os seus óvulos estão muito velhos? Ou então que você precisa começar a considerar o uso de óvulos doados? Ou então talvez alguma daquelas outras coisas terríveis que você já ouviu porque você está tentando engravidar e tem mais de 40 anos? Eu estou aqui para te dizer que essas coisas podem não ser verdades e que pode haver algo que você possa fazer sim a respeito. Eu quero ajudar você a mudar a sua fertilidade e melhorar as suas chances de concepção. Agora, para que você possa engravidar, mesmo se você tiver mais de 40 anos, continue assistindo esse vídeo para você aprender como. Eu sou a Lívia, sou farmacêutica, especialista em fertilidade e eu ajudo mulheres a engravidar naturalmente. Se você está tentando engravidar, se inscreve aqui no canal para que eu também possa ajudar você. Ter filhos depois dos 40 anos de idade pode ser sim desafiador, especialmente quando você entra num consultório e te dizem: bem, você já está mais velha, minha sugestão é que você vá automaticamente e fale com uma clínica de FIV, fertilização in vitro. E quando você entra nessa clínica de FIV, assim que eles veem que você tem mais de 40 anos, independente de como estão os seus hormônios ou então o seu histórico reprodutivo, geralmente em algum momento, se não no início da conversa lá na clínica, eles vão mencionar que você precisa usar ou considerar o uso de óvulos doados. Mas será que o óvulo doado é necessário? Se você tem mais de 40 anos, será mesmo? Eles fazem parecer que sim. Mais de 40 anos, seu óvulo não é bom, não tem qualidade. Uma das razões pelas quais o óvulo doado é mencionado quando você chega nessas clínicas de FIV é dupla. Presta atenção. Taxas de sucesso. E segundo, eles realmente acreditam que o óvulo doado vai ser melhor sucedido para você. O que seria verdade? Não. Porque se você tem mais de 40 anos, eles vão te dar um óvulo de uma mulher que está na casa ali dos 20, por exemplo. Obviamente, esse óvulo terá uma qualidade melhor na teoria, né? Porque é mais jovem do que o óvulo de uma mulher com mais de 40 anos. Isso na teoria, hein? Então, não é o que estão dizendo que está errado ou impreciso. Mas isso não significa necessariamente que seja a escolha certa para você, ou que precisa ser mencionado tão rapidamente e tão cedo no processo de fertilidade para você. E obviamente, assim, eu não sei em qual ponto que você está da sua jornada de fertilidade. As estatísticas de FIV são importantes para uma clínica de FIV. E é assim que eles podem vender o seu serviço ao público. Então, se eles puderem dizer para as mulheres com mais de 40 anos, olha, a gente tem uma taxa de sucesso aqui muito maior com os óvulos doados. Isso aí é um bom argumento de vendas, beleza? E se essa taxa de sucesso mais alta for devido aos óvulos doados, que assim seja então para eles. Claro que nem todas as clínicas de FIV são iguais. Óbvio isso, é diferente. Eu só estou apenas comentando aqui nesse vídeo o que acontece na maioria das vezes. Eu quero que você entenda que há muitas coisas que você pode fazer para influenciar positivamente na sua fertilidade. Sobre a questão dos óvulos doados, esquece. A gente vai jogar para o lado de escanteio nesse vídeo, a gente vai trabalhar no que você pode fazer para apoiar o seu corpo a criar óvulos melhores em um ambiente uterino melhor para que você possa engravidar depois dos 40 anos. Show? Vamos lá. O aspecto mais importante da fertilidade após os 40 anos é a qualidade dos óvulos. Na verdade, a qualidade dos óvulos é importante independentemente da idade que você tem. Mas, com certeza, quanto mais você envelhece, a qualidade dos óvulos se torna mais importante. E a forma como nós gerenciamos nossa qualidade, o que precisamos fazer para apoiar isso, se torna mais essencial. Então, quando você pensa na qualidade dos óvulos, eu quero que você pense na função mitocondrial. E esta é a usina de energia da célula e naturalmente começa a se degradar à medida que nós vamos envelhecendo, independente da fertilidade ou não. Normal. À medida que nós envelhecemos, a função mitocondrial, a saúde celular, degrada. E é por isso que existe uma parte da medicina chamada medicina anti-envelhecimento, ou então medicina regenerativa, medicina de rejuvenescimento, beleza? Melhorar a qualidade dos óvulos é apenas o começo ao tentar engravidar após os 40 anos de idade, mas há definitivamente muito mais se você realmente quiser se aprofundar e estiver séria sobre engravidar. Nesse ano ainda, ok? Que vai se iniciar.
Eu tenho um guia de fertilidade 100% natural para todas vocês, futuras mamães. Vou deixar na descrição aqui e no link do primeiro comentário. Eu diria que esse e-book, esse guia, ele é o meu método à prova de balas para ser super fértil depois dos 40 anos de idade. Vamos lá. A verdade é que à medida que nós envelhecemos, o tempo se comprime sobre nós. Isso se torna um fator. Então, se você está séria sobre engravidar, o que eu tenho certeza que você está, porque você está assistindo esse vídeo, você precisa agir agora. Não demora, ok? Aproveite essa oportunidade. O que você pode fazer para restaurar a função mitocondrial e assim melhorar a qualidade dos óvulos? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que isso leva tempo. E pode levar de 90 a 180 dias. Mais ou menos, é o tempo aí. Dependendo da sua saúde, da sua situação, do seu estilo de vida, de todas as variáveis. Então, o tempo é uma parte desse processo que você precisa se dar. O que é um tanto contraditório, né? Ao fato que quando a gente está envelhecendo, o tempo se comprime e começa a se esgotar. Mas, ainda assim, a gente tem que dedicar algum tempo para abordar as questões subjacentes para a gente rejuvenescer a nossa função reprodutiva. Então isso funciona nos dois sentidos para você. Mas eu não quero que você veja isso como uma situação de correr contra o tempo. Ai meu Deus, eu preciso correr contra o tempo, e agora? Eu realmente quero que você veja isso mais como uma oportunidade para você fazer a mudança e ver os resultados que você está procurando na sua fertilidade, ok? A gente pode ver sempre o copo meio cheio ou meio vazio. Eu sempre sou a favor de ver o copo meio cheio. Não veja isso como uma situação de pressa, de contra o tempo. Veja isso como este tempo que você vai investir em você mesmo, como uma oportunidade para fazer as mudanças necessárias na sua saúde geral e na sua função reprodutiva, para que você possa ter óvulos de melhor qualidade. Então, o primeiro lugar para começar são com os testes, os exames, porque se você não tiver as informações certas e não souber o que precisa ser abordado, a gente não vai saber como avançar. Então, assim, a gente não quer adivinhar sobre o que a gente precisa fazer em relação a nós mesmos. Nós queremos criar um plano em torno disso, então a gente precisa dos exames. E os exames são realmente importantes. Exame de sangue, as ultrassonografias. Então, quando a gente começar a falar sobre qualquer situação de fertilidade, precisa de exame, ok? Mas, novamente, à medida que nós envelhecemos, isso é ainda mais importante. Então, aqui estão alguns exames recomendados que eu quero ter certeza de que você vai fazer. De repente você até já fez. E, obviamente, essa lista é mais geral, ok? Pode ficar mais complicada e complexa dependendo do seu histórico e dos exames anteriores que você já fez. E por histórico, eu quero dizer, se você tem certas condições, histórico familiar, que estão afetando a sua saúde, exame hormonal atualizado. E por atualizado, eu quero dizer nos últimos 6 meses, 3 meses. Um painel hormonal feito no 2º, 3º ou 4º dia do seu ciclo. Não em todos esses dias, ok? Apenas um desses 3 dias. Você vai fazer o FSH, vai fazer LH e estradiol. Quais são esses exames e por que eles são tão importantes? O hormônio folículo estimulante, o FSH, ele nos diz primeiro, é o hormônio que a sua hipófise produz para estimular os seus ovários a criar mais folículos e permitir que eles cresçam e amadureçam ao longo do seu ciclo. O LH, o hormônio luteinizante, é o hormônio que aumenta quando você ovula. E o estradiol é um dos 3 estrogênios primários que o seu corpo cria. É um hormônio essencial para a saúde reprodutiva e a função da saúde feminina. E por que nós fazemos todos esses exames nesse momento? Bem, o FSH ele vai ajudar a entender o que está acontecendo com a qualidade dos óvulos. E há uma relação entre esses 3 números, onde há um ciclo de feedback. Então a gente quer ver que o FSH e o LH estão coincidindo e trabalhando juntos e que há uma proporção aproximada de 1 para 1. Então o estrogênio mantém o FSH sob o controle. A gente quer ter certeza de que o seu estrogênio está num bom nível. Nós começamos também a questionar a precisão dos níveis de FSH. Então a gente quer ter certeza de que esses exames sejam feitos. Além disso, fazer os testes de progesterona. E assim, a progesterona 2 vezes em um ciclo. No 2º, 3º ou 4º dia, apenas para garantir que está baixo. E também testar 7 dias após a ovulação, para garantir que você esteja produzindo as quantidades suficientes de progesterona para sustentar a sua gravidez. É importante a gente testar a testosterona, tanto livre quanto a total, para a gente saber como é que estão os seus níveis de andrógenos. E falando sobre os andrógenos, a gente também testa o DHA,
que é um hormônio precursor dos seus andrógenos. Também é um hormônio adrenal, e é um hormônio que influencia a qualidade dos óvulos. Então, assim, tem múltiplos significados ou propósitos. Além disso, sempre queremos verificar a função da tireoide, o TSH, a AMH, o que é o hormônio antimileriano, que nos diz quantos óvulos você tem em reserva. Não é resposta para tudo, mas não significa que nós precisamos nos preocupar se nossos números não forem perfeitos, ok? Isso significa apenas que é uma informação para a gente reunir, para criar um bom plano, para que a gente possa mudar esses números. Então a gente testa o AMH. Eu sempre testo a vitamina D também, e novamente há uma série de outros hormônios que nós podemos testar. É muito importante fazer uma ultrassonografia do útero e da área pélvica. Fazer uma análise do sêmen, novamente, mais informações permitem que você tenha um plano mais preciso para fazer as mudanças. Então esses são os exames que é bom recomendar. O próximo ponto é sobre a fadiga adrenal ou a função adrenal. Na verdade, eu não gosto de usar a palavra fadiga adrenal, mas disfunção adrenal. E as nossas glândulas adrenais são uma glândula importante que ajuda a regular a nossa resposta ao estresse. Elas também se comunicam com o seu hipotálamo e a hipófise, que são as glândulas principais no cérebro que produzem o FSH, LH e TSH. E elas se comunicam com o resto do corpo sobre a regulação do sistema endócrino. Portanto, se nós estivermos sob muito estresse, esse estresse pode afetar a fertilidade. E se a gente não conseguir gerenciar o estresse adequadamente, mesmo que esse estresse não seja atual, mesmo que tenha sido um estresse no passado, ainda pode afetar a sua fertilidade e o sistema endócrino. Portanto, isso precisa ser gerenciado e precisa ser considerado de maneira razoável. E, se você se lembra, eu mencionei o DHEA como uma de suas funções. É que ele ajuda a apoiar as glândulas adrenais. Portanto, a função adrenal e o gerenciamento do seu sistema nervoso e a resposta ao estresse são essenciais para a saúde geral e a fertilidade não é diferente. O anti-envelhecimento reprodutivo, como eu mencionei, lá no início do vídeo, definitivamente precisa ser considerado como parte do processo quando a gente está regulando e apoiando a função adrenal. O sono é uma das coisas mais importantes sobre as quais eu falo com as pacientes. É um fator na regulação dos hormônios das pacientes. Todo mundo, Não só das pacientes, mas todo mundo que não é paciente também. Quais são as peças mais importantes sobre o sono e por quê? Em primeiro lugar, é essencial que a gente tenha um sono de boa qualidade. Nosso corpo tem um certo ritmo, um ritmo circadiano natural, que é realmente importante para manter e a gente ir para a cama mais cedo em vez de mais tarde. Faz parte desse processo para obter um sono de boa qualidade. O sono é uma das coisas mais importantes quando nós estamos falando de anti-envelhecimento ou anti-envelhecimento reprodutivo, que é o caso aqui, Porque é quando o corpo permite que as suas células rejuvenesçam e descansem e se recarreguem. Um produto fundamental para ajudar a gente a dormir é a melatonina. Os níveis de melatonina começam a aumentar quando o sol se põe, por volta das 6 horas, mais ou menos, 6h30, por aí, dependendo da época do ano, e continuam a subir ao longo da noite. Mas esses níveis de melatonina, à medida que sobem, eles nos ajudam a dormir. E se a gente prolongar o nosso horário de dormir, a gente perde esse pico ou aumento de melatonina, que vai ajudar a gente a se acalmar. Se nós dormirmos muito tarde, os níveis de melatonina já vão estar baixando, diminuindo. E aí fica mais difícil da gente dormir e mais difícil permanecer dormindo e ter um sono de boa qualidade. Sem mencionar que houve alguns estudos que mostram que a melatonina pode apoiar a qualidade dos óvulos também. Então tem efeitos múltiplos. Ajuda a dormir, ok, legal. E também a melatonina apoia a qualidade dos óvulos. Uma das áreas sobre as quais eu não falo muito, mas eu acho que é realmente valiosa quando a gente está discutindo como melhorar a qualidade dos óvulos, é a desintoxicação. Deveria falar mais sobre esse tema. Mas quais são as várias maneiras da gente se desintoxicar? Bem, uma delas é desintoxicar a nossa casa. Não pensamos que a nossa casa, o nosso ambiente pode ser tóxico, Mas absolutamente pode. Uma delas é simplesmente limpar a sua casa regularmente. Não deixar a sujeira, o pó. Sujeira e pó tá cheio de todo tipo de coisa que a gente traz da rua, Então, assim, certifique-se de que a sua casa esteja limpa regularmente.
Uma das maneiras da gente gerenciar essa sujeira que entra de fora é tirar o sapato antes de entrar em casa. Simples, né? Além disso, se livrar dos plásticos em casa. O plástico que a gente usa para cozinhar pode ter um efeito no seu sistema endócrino. E a cafeína? A cafeína está ok. A cafeína pode diminuir suas taxas de fertilidade em 70%. Então a cafeína não está ok, Lívia. Eu não estou falando de café, mas estou falando da cafeína. Preste atenção, né? E a cafeína ela vem em muitas formas, não é só no café. Mas ter uma boa dieta saudável, fazer exercícios moderados, aumenta as suas taxas de fertilidade de 30% a 50%. Outra coisa que faz uma grande diferença é você conseguir que o seu marido participe, ou o seu parceiro participe, fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, com todas as mudanças de estilo de vida e dieta, para fazer grandes melhorias na sua fertilidade. Espero sua mensagem lá no direct me dizendo do seu positivo. Até mais!